sob o título Conversa com Lísias, com a palavra do nosso amigo Lário. Prezadas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narra Somerset Maugham, o celebrado escritor britânico, que na cidade de Bagdá havia um senhor que era agraciado pelo seu amo, graças a cujo cometimento ele recebia pelo menos uma vez por semana, na sua mesa de escritório, de trabalho, alguns presentes, alguns mimos que lhe agradavam. Entre eles, ervas aromáticas, que o seu servo, trabalhador fiel, de há mais de 15 anos que contava com ele, ali servia-o de maneira intensa e abnegada. Era uma relação que ultrapassava as barreiras do serviço meramente formal, transformando-se em uma amizade profunda, cujos vínculos se perdiam naturalmente através dos anos de convivência. Esse homem, que contava sempre com a bondade, com a dedicação desse servo fiel, ouviu algo surpreso, o que aconteceu naquela semana, quando esse seu servo, ao sair para a praça do mercado, que era uma espécie de centro comercial de Bagdá, onde havia ali a reunião de vários comerciantes que se aglutinavam e ali arregimentavam esforços para poder oferecer tanto o hortifruti, a alimentação, como também peças de bijuteria, de tapeçaria, as variadas manifestações comerciais que aconteciam em Bagdá. E esse servo, ao sair pela alva, pela madrugada, ainda sobre os primeiros raios do sol, ao chegar, dobrando esquina à direita, no final de linha daquela cidade famosa, ele, ao pisar os pés naquela praça e ao se endereçar de maneira célere e algo entusiasmada pela manhã na direção da loja que costumava recebê-lo e, naturalmente, com que apresentava-lhe as peças que ele normalmente solicitava, as ervas aromáticas, um ou outro perfume que ele às vezes requisitava, ele deteve-se surpreso diante de uma presença desagradável. Não teve dificuldade em identificar quem era. A aparência metálica e fria, o corpo magro, esquálido, o foice na mão esquerda, a carantonha zombeteira, para de alguma forma chasquinar-lhe do seu destino, a expressão de indiferença e de ironia, a aparência sob aquela túnica preta, ele não teve dificuldade de perceber que era a morte, a destruidora do destino, a ceifadora das vidas. E ao aproximar-se dele, ela olhou de cima a baixo, como se estivesse também surpresa, e ele, diante da morte, correu em desabalada correria. Desapareceu e chegou às pressas à casa do seu amo. Desesperado, solicitou ajuda, rogou-lhe de maneira prestativa socorro, pediu a ele um ginete, um animal, que pudesse fazer com que ele corresse para fora de Bagdá, a fim de ter sua vida salva,
porque a morte possivelmente estava à sua procura em Bagdá. E embora é quase impossível driblar-lhe os passos, o Talmud, o livro sagrado, diz que se a pessoa conseguir driblar a morte, ela concede 10 anos de vida à pessoa. E por isso ele diz: meu amo, permaneci fiel durante todos esses anos. E se eu sobreviver a esse intento, eu dedicarei o resto da minha existência, os 10 anos, que ela me conceder ao Senhor. Permite-me, no entanto, providenciar um animal forte e veloz, alguma alimentação, para sair rápido daqui dessa cidade, viajar na direção da cidade de Samarra, que fica aqui próxima, aonde eu tenho parentes, familiares, onde eu posso me albergar, onde eu posso ficar algum tempo, e depois voltarei e dar-vos-ei toda a minha vida, permanecendo fiel até o fim. Os amo, o Senhor, diante daquela solicitação, não teve condição de refutá-la, de negá-la, providenciou o que havia de melhor para ele. E naturalmente ele correu, saiu rapidamente da cidade de Bagdá. Na sua ausência, ele resolveu providenciar aquilo que ele tanto gostava. Foi à praça do mercado. Era mais ou menos 11 horas da manhã. E ao chegar lá, quando ele começa a caminhar de loja em loja, de estabelecimento a estabelecimento, ele percebe que a mesma personagem se encontrava ainda no ambiente. E ao travar contato com ela, ele diz: por que me persegues? Porque me persegues? É a segunda vez que interceptas o meu passo. O meu servo, fulano de tal, estava aqui mais cedo. Veio até esse local mais cedo para providenciar coisas a mim. E a senhora esteve perseguindo ele e agora comigo também. Ele teve naturalmente que contar-me o ocorrido e eu vim aqui. E a senhora, mais uma vez, se colocando no meu caminho. E a morte, agora surpresa, deu uma risada de mofa. Retirou de uma das mangas da túnica negra uma caderneta. Começou a folhear e disse: um momentinho, cavaleiro, algum engano. Algum engano. Eu também fiquei surpreso ao encontrar aquele cavaleiro aqui mais cedo. Porque eu não interceptei o seu passo. Não estava perseguindo o Senhor, nem ele. Porque aqui mesmo, veja, confira na minha caderneta, está programado o encontro com ele. Eu devo me encontrar com ele daqui a alguns dias na cidade de Samarra. Para onde eu estou indo daqui a alguns dias? Sunset Mohan encerra o caso dizendo: a morte é essa fatalidade. Nós sempre a encontramos onde não esperamos. E quando fugimos dela, vamos para o lugar onde devemos encontrá-la. A morte é essa fatalidade inevitável, destruidora do destino, ceifadora, do ponto de vista da poesia, das esperanças, das várias tradições do passado. A morte sempre foi um objeto de grandes desafios, de interrogação, de questionamento. Intrigou heróis, artistas e poetas, filósofos e religiosos, que sob o seu tema se debruçaram para tentar entender os seus intricados mecanismos e compreender o seu significado existencial profundo. A morte parece ser o desafio mais intrigante do processo da vida. Aliás, é isso que concluiu a filosofia ancestral, porque parece que toda a história da filosofia foi elaborada para dar um sentido à vida. Mas para conseguir o significado da existência, teria que ter o significado da morte primeiro. É assim que temos, nas grandes obras que estruturaram o pensamento da filosofia, a grande busca de tentar entender a vida, primeiro, compreendendo o mecanismo da morte. A morte intriga, e ao mesmo tempo que para algumas personalidades atormentadas, algumas psicopatas e outras com distúrbios emocionais é muito ambicionada, para outras é fobiaticamente refutada. Naturalmente que esses paradoxos permanecem
nas criaturas humanas, a morte parece ser um tema quase tabu em algumas culturas. E no passado chamou a atenção. A primeira obra da história da filosofia, segundo se consta, é de Gilgamesh na Babilônia, que é um tratado a respeito da morte, para tentar entender o significado da vida. Mais tarde, na Grécia, Safo escreveu uma obra sobre a vida, metade dela dedicada ao insondável da morte. O que é morrer? Do ponto de vista dicionarista, etimológico, morrer é deixar de existir do ponto de vista biológico, em que as cadeias orgânicas se rompem, ocorre a parada cardiorrespiratória, ou então a morte do tronco encefálico, que gera o processo de metamorfose orgânica, de putrefação cadavérica, de transformação molecular. A morte, do ponto de vista literal, é o deixar de funcionar do ponto de vista orgânico, fisiológico, anátomo-fisiológico, em que as funções físicas perdem-se, de tal forma que o indivíduo agora se transforma em uma matéria inerte. Do ponto de vista da filosofia, morrer é deixar de existir. É não mais estar no tempo e no espaço. É não mais se expressar do ponto de vista da consciência, da comunicação com os outros, de tal forma que o indivíduo passa a não mais significar alguém que se encontra vivendo. A morte passa a ser um verdadeiro mistério. E sempre foi. Porque, por exemplo, nas escolas da filosofia, especialmente no período da Hélade na Grécia, encontramos os grandes pensadores da filosofia tentando entender a morte através dos seus bisturis de investigação racional. De um lado, encontramos a escola de Abdera, ou a escola atomista, Leucipo Lucrécio Demócrito, que pregava a ideia da matéria como sendo a única realidade existencial. E a matéria seria composta do elemento átomo, que, segundo o conceito da palavra, significa a partícula não divisível para os pensadores da época. E Leucipo Lucrécio e Demócrito diziam que o átomo tem algumas propriedades, o movimento, o vácuo, as transformações. E quando acontece a perda dessas funções, a vida se aniquila, o indivíduo deixa de existir, o pensamento cessa, já que o pensamento, a alma, a consciência, para essa ideia, para essa filosofia, são subprodutos da matéria, do organismo em funcionamento. De outro lado, a ideia platônica, que foi apregoada por Sócrates, e cujo discípulo direto Platão divulgou na Grécia Antiga, a ideia da espiritualidade, de algo além da morte, de um elemento inteligente que sobrevive à matéria, que ele chamava o eidos, a ideia, daí e de cuja partícula saiu o eidolo, o mundo das ideias. Essas duas escolas, o espiritualismo de um lado, o atomismo de outro, ou o idealismo socrático platônico, mais tarde socrático platônico aristotélico, e o atomismo grego de outro lado, digladiavam-se para tentar estabelecer uma visão a respeito da vida e, por consequência, em torno da morte. Mas a morte é paradoxal. Muitas vezes alcança o jovem e preserva o ancião. Muitas vezes alguém que está em estado avançado de uma doença terminal é preservado. E aquela pessoa em alto vigor, de juventude, de saúde física, é arrebatado de maneira repentina. A morte é um mistério em que as pessoas não podem ter uma compreensão total do seu mecanismo e não há uma previsibilidade absoluta de quando ela acontecerá. O que é de alguma forma também um mecanismo bom da natureza, porque nos enseja a liberdade de agir, já que se houvesse uma data estabelecida, fixada, que nós soubéssemos, nós já estaríamos sujeitos a essa data e não agiríamos de maneira livre totalmente. Não estaremos agindo de maneira espontânea, senão sob a influência de determinada data, de determinada escolha, de determinado evento. Então, essa incógnita nos deixa livres
para que nós venhamos a optar, a escolher, sem saber exatamente em que momento é que vai acontecer o fenômeno da morte biológica. Mas o que é morrer? O que é que acontece no momento da morte? Qual é o significado da vida a partir do momento em que nós entendemos o significado da morte? O significado que nós damos à morte vai naturalmente gerar o sentido que nós damos à existência material. É assim que nós vimos a ideia do espiritualismo na antiguidade ancestral sobreviver e mais tarde, na Idade Moderna, pós-Idade Média, particularmente no período das ciências, o materialismo, sim, priorizar-se e predominar. Vamos encontrar, por exemplo, em todas as tradições religiosas, filosóficas e culturais do passado, a ideia da espiritualidade. Na Índia e no Egito, culturas muito parecidas, ancestralmente falando, do ponto de vista religioso, ambas apregoavam a ideia da iniciação do indivíduo, para que o indivíduo pudesse penetrar nos mistérios dos deuses, nos mistérios das pirâmides, dos templos faraônicos. Então era uma linguagem dos iniciados, os esotéricos, e dos não iniciados, os exotéricos com X. E assim por diante. E os iniciados, nessas duas culturas, eram preparados pelos mestres, pelos avatares, pelos gurus, para penetrar no insondável da imortalidade, para, através da meditação, da contemplação, entrar em contato com os deuses, entre aspas, com os mortos, através dos oráculos, através dos bruxos e feiticeiros, por quem os mortos se manifestavam através de fenômenos de estados alterados de consciência. Era, portanto, uma cultura vasta, rica, de cultos aos mortos, razão porque no próprio Egito, já citado, os mortos eram mumificados e colocavam-se joias preciosas, pedras preciosas de alimentação, para que quando eles voltassem, por intermédio da metensomatose, ou palingenesia, ou, segundo o conceito atual, reencarnação, pudessem encontrar os elementos necessários para se desenvolver, não necessariamente no mesmo corpo material, porque a ideia era obscura, se confundiam com algumas superstições, e alguns deles acreditavam que o espírito voltaria ao mesmo casulo, daí os mecanismos de preservação material. Não obstante, a ideia da metempsicose, a reencarnação em corpos animais e outros processos que eram ensinados apenas às massas gerais, à cultura geral, porque os iniciados, aqueles que eram mais sábios, que tinham condição de aprender mais, eles sabiam que o espírito não retroage, não volta aos processos primários da evolução, não retrograda nos processos instintivos. A reencarnação é sempre dos reinos mais primitivos da natureza até os reinos mais sofisticados e complexos. Não há, portanto, involução. E eles assim sabiam, como sabia também que os mortos se comunicavam, que não eram deuses, entre aspas, com D minúsculo. Eram os mortos que voltavam para orientar as comunidades. Os chamados deuses lares da Grécia. Os daimons, demônios, que são anjos da guarda. E assim por diante, são, portanto, cultuados. Mas antes desse período mesmo, encontramos estudos dos antropólogos, sociólogos, a respeito do homem de Neandertal, do homem do período glaciário de Guns, que nessa época, do homem de Neandertal e um pouco antes, haviam crendices, uma espécie de crença xamânica, que se colocasse a caveira humana, a cabeça humana, nas portas das cavernas, sempre voltada para o oeste, era uma forma de proteger aquelas cavernas das almas dos mortos que voltavam para se comunicar com os homens, que conviviam com as criaturas humanas. E essa é a razão dessa superstição que os antropólogos atestam, confirmando que a crença numa vida após a morte não é fruto de uma educação religiosa ocidental, não é fruto de uma educação de determinada religião, mas está presente em povos primitivos que não tiveram educação, mas que intuitivamente concebiam a ideia da espiritualidade. Nas escritas rupestres, encontramos várias referências dos indivíduos que morrem e sobrevivem à morte, o cadáver, nos desenhos rupestres,
e o indivíduo fora do corpo, vivo, voltando para se manifestar, para assessorar e para se interrelacionar com as criaturas que ficavam na carcaça material. Nos vários livros sagrados, desde o Bar do Todol, o livro tibetano dos mortos, ao livro dos mortos do Egito, ao Vedanta, a coleção de livros sagrados da Índia de mais de 3.000 anos de existência, e vários outros, há referências exaustivas a respeito da espiritualidade, da sobrevivência do homem, a morte e o retorno através da comunicação espiritual. Na Bíblia, encontramos várias referências, desde o Samuel, que era evocado pelo rei Saul, e o espírito de Samuel, ou melhor, Samuel, que chamava e evocava o espírito do rei Saul, que voltava do mundo espiritual para assessorá-lo, para dizer a respeito das guerras, para falar-lhe a respeito de espiritualidade, ou mais tarde Tibério César, que chegou a assassinar o seu secretário, porque em um momento de conversa com o mundo espiritual, ele entrou em sua sala, sejando, e perturbou a evocação com o espírito, de tal forma que ele mais tarde mandou lhe assassinar a vida. E assim por diante, encontramos várias referências a respeito da imortalidade, do contato com os chamados mortos. Na Bíblia, encontramos Moisés sintonizando com Jeová, com espíritos, e passando os 10 mandamentos, entre outros. Ou a referência ao profeta Joel, que embora ele houvesse proibido a evocação do judeu com os mortos, que se proibiu porque era possível, porque não se pode proibir uma coisa que é impossível. Se ele proibiu que os judeus pudessem evocar os mortos, não podia proibir que os mortos se manifestassem de maneira espontânea. Está lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. Mas não obstante isso, ele vai falar em determinado momento, no próprio Deuteronômio e em outras passagens, que é bom se todos profetizassem como o profeta Joel. O que é que vale dizer? Que ele estava também autorizando em determinados momentos a comunicação com os mortos e assim por diante, nos povos das Américas, particularmente os povos pré-colombianos. Encontramos várias tradições da vida após a morte, nos Incas, nos Maias, nos Astecas. A intuição de que há alguma coisa que sobrevive e nós sobrevivemos à morte e voltamos. Essas referências vão encontrar ressonância em várias culturas, inclusive aqui no Brasil, cuja cultura indígena do deus Tupã, que mais tarde o indivíduo, depois de toda a existência sob as bênçãos de Tupã, ao morrer é levado para o paraíso, que segundo a crença e a superstição, esse paraíso ficaria nas cabeceiras do rio Solimões. É, portanto, uma tradição antiga, que se repete ao longo dos tempos. Platão já dizia no mito de Er, que o indivíduo vem do mundo das ideias ao mundo dos sentidos. E ele, na tradição, diz que Er foi permitido pelos deuses ser conduzido durante o sono, portanto, com seu ídolo, o seu perispírito, para o mundo dos mortos, para ver como é que os mortos estavam. E ao chegar, ele percebeu as diferenças de cada qual, a depender da vida que levavam na terra. E Er, que era um pastor, ao ver aquela situação, também viu como é que as almas voltam pela reencarnação. Elas, antes de nascerem, tinham que passar por um rio chamado Leches, o rio do esquecimento. E ao atravessarem esse rio, atravessaram de várias maneiras, de barco, nadando e assim por diante. E a depender de como era essa travessia, o indivíduo despertava na vida física com um nível de consciência compatível. Aqueles que se banhavam de maneira demasiada no rio Leches, ao despertarem na vida material, se envolviam, se perturbavam, se confundiam com a matéria, esquecendo da vida que deixaram, e eram sensualistas, avaros, egoístas, ególatras, presunçosos, apegados, porque estavam totalmente dissociados dessa vida espiritual. E aqueles, no entanto, que passavam por essa jornada, banhando-se de maneira muito sutil, conservavam a lembrança da espiritualidade. Nasciam no corpo físico, mas deixavam na sua intuição, conservavam as memórias, a lembrança. E esses, vai dizer Platão, seriam os cancioneiros da imortalidade.
que pregariam nas religiões a vida espiritual, que estariam também em contato constante com o mundo extrafísico, com o mundo paranormal, com o mundo espiritual, através das comunicações parapsicológicas, das comunicações mediúnicas entre o mundo brônico e o mundo logíaco, entre o mundo material e o mundo espiritual. Narra Heródoto de Halicarnasso, o historiador da antiguidade, que vários fatos de fenômeno espiritual aconteceram. Esse historiador, que não era religioso, vai se referir, por exemplo, a Creso, rei da Lídia, que diante da invasão do Ciro, rei dos persas, que conquistou o mundo na sua época, com medo do exército de Ciro, fez experiências parapsicológicas no seu reino, para saber qual era o oráculo verdadeiro e a informação que ele deveria seguir. E através de confirmações, ele fazia determinada coisa em determinado dia e pedia, não contava a ninguém, e pedia aos indivíduos que iam consultar os oráculos perguntarem sempre a que horas, ou melhor, o que o rei estava fazendo a tal hora e a tal dia. E a depender da informação que era recebida, ele podia confirmar se aquele oráculo era verdadeiro ou falso, e seguir as ordens, as orientações desse mundo espiritual, por cujo meio as pitonisas, os pitons, os indivíduos sensíveis, as sibilas, entravam em transe e davam as informações. Mas também, ainda na antiguidade e um pouco depois na história do povo romano, encontramos Plutarco se referir a Brutus, que no segundo triunvirato, na guerra contra Marco Antônio, que mais tarde cedeu às insinuações de Cleópatra e optou pelo suicídio, e do outro lado Otaviano, na luta pelo poder, vai em determinada batalha ver um anjo mau diante da sua frente que promete que ele vai perder a batalha para o exército de Otaviano. Na cidade de Filipos e na famosa batalha entre os filipenses, ele realmente é vencido e se atira em uma lança, conforme vaticinou aquele anjo mau que aparecia a ele de vez em quando. Mas encontramos Xenofonte, o historiador do povo grego, se referia a Sócrates, que era inspirado pelo seu daimon, seu anjo da guarda. E ele conversava, dialogava, em cujo momento ele era vítima de uma inspiração profunda. Mas também encontramos, ainda a referência de Plutarco e de outros, Nero, que assassinou a sua mãe de maneira impiedosa e mais tarde a sua esposa, e viu ambas assassinadas pela sua loucura e impiedade, aparecendo a ele em pesadelos e em vigília, de tal forma que vai ser por essa razão que ele toca fogo em Roma, e mais tarde ergue a chamada Domus Aurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura esquizofrênica ele achava que aquela Casa Dourada poderia proteger ele da presença de Agripina, sua mãe, que ele dilacerou e abriu o próprio ventre, e Popeia, que ele matou a pontapés e estando grávida. Ambas assassinadas pela sua impiedade apareciam após a vida física. Mas vai se referir também Plutarco ao túmulo de Calígula, que mais de 10 anos depois, os sensitivos, os pitons, as pitonisas, as sibilas que passavam, tinham um verdadeiro espetáculo de horror, entravam em transe profundo, alguns tinham ataques, aparentemente de epilepsia, de visões psíquicas, e todos relatavam, frequentemente na cultura romana, que em volta do túmulo de Calígula havia uma verdadeira balbúrdia, burburinho, e o imperador antigo ainda estava preso nos despojos materiais, na carcaça orgânica em decomposição, e espíritos vingativos e cruéis tentando arrancar ele dos despojos materiais. Todas essas são referências históricas, não necessariamente vinculadas a nenhuma religião. O historiador, também Plutarco, vai falar que no tempo de Minerva, Pausânias, que morreu de maneira cruel, uma das mortes piores que o Império Romano assim decretava aos seus condenados, a morte por inanição. Ele morreu à fome, aprisionava a pessoa e deixava a pessoa ali morrer à fome ao longo dos tempos. E diz Plutarco que esse Pausânias aparecia várias vezes com várias testemunhas, desesperado, revoltado, acabrunhado, chorando, revoltado pela situação, sem entender ainda a vida espiritual depois da morte. O Novo Testamento, esses 27 livros, são todos eles feitos de narrativas espirituais.
particularmente na vida de Jesus, que era chamado o Senhor dos Espíritos, porque os Espíritos apareciam a ele várias vezes, desde o momento quando ele entra numa sinagoga e o endemoniado começa a gritar às portas do templo: Jesus de Nazaré, ele diz: cala-te, porque ainda não é chegado o meu momento. Era, portanto, alguém que estava sempre nessa faixa, que ele lidava com espíritos atormentados, que também atormentavam as criaturas humanas, mas também encontros célebres. Ele encontrou, por exemplo, a senhora, que era corcunda, e era corcunda há mais de 3 décadas, particularmente há 38 anos. E depois de repreender de maneira veemente uma entidade espiritual, ela recobra a postura, porque se tratava de uma influência espiritual de natureza física. E assim por diante. Encontramos mais tarde ele também, diante da mulher hemorroíça, ou do Gerazeno, do Gadareno, do indivíduo que era vítima de fenômenos epileptiformes, a ponto de chegar a babar sangue. Tal eram as crises convulsivas. E ele ajuda o jovem a recobrar a lucidez psiquiátrica, mental. Ou então quando ele sobe na montanha do Tabor e aparece Elias e Moisés, as duas personagens mais importantes da raça hebraica, da cultura hebraica, apareceram a ele: o grande profeta Elias e o pai do povo hebreu, o grande legislador Moisés. Ambos conversam com ele. E ele dialoga na primeira sessão espírita de materialização. Dialoga com eles, e depois ele desaparece. Desce do Tabor, e ao descer um pai atormentado, cujo filho lunático erguia-se em crises, e Jesus dialoga de maneira veemente, e que com sua influência magnética faz com que o jovem recobre a lucidez mental. Toda a vida dele é feita de fatos especiais, e ele próprio, depois da morte, volta a aparecer a várias testemunhas: a Maria de Madalena, aos discípulos tristes no cenáculo, diante da sua mãe, aos 2 viajantes de Emaús, da cidade de Emaús, na montanha da Betânia, diante de 500 pessoas, ou então mais tarde no Novo Testamento pós-Jesus, depois que ele apareceu a Paulo na estrada de Damasco, e várias pessoas também. Vamos encontrar os próprios discípulos, o Pentecostes, cujos apóstolos se transformaram em médiuns extraordinários, falando em línguas estranhas, a xenoglossia, curando, a mediunidade de cura, e outras manifestações que ali aconteceram. São várias as referências, desde o anjo Gabriel que aparece a Maria de Nazaré, anunciando o nascimento dele, até mais tarde a sua ressurreição. São fatos paranormais, mediúnicos, extraordinários, que atestam a vida após a vida. A morte, não obstante, permanece como um desafio. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, chegou em uma das suas obras a exclamar: para que morrer? A morte não faz sentido nenhum. Para que morrer? A morte parece destruir todas as nossas esperanças. Mas, por outro lado, as velhas tradições das viagens maravilhosas de Gulliver narra que Gulliver, a cada 30 anos, ele via uma geração que era fisicamente imortal. E quando ele encontrou essa geração, pessoas de 500, 600, 1000 anos, ele percebia, lamentava diante daquelas pessoas que estavam como se fossem massas, pedaços de massas vivas, rastejando pelo chão, algumas sem conseguir, mais quase sem raciocinar, apenas porque eram fisicamente imortais, mas fisicamente se encontravam em situação depauperada. E ele deu graças aos deuses porque era mortal fisicamente. Como também Homero vai dizer que Ulisses ficou encantado de tal forma que agradeceu aos deuses por ser mortal diante das sereias que eram imortais. E assim por diante, Michelangelo vai dizer: ó morte, tudo aquilo que eu ambiciono, tudo aquilo que eu aspiro, tu me antecipas. Ou Voltaire, que vai dizer: não há nada que possa impedir que nós duvidemos da vida após a morte. Porque o mais difícil não é reproduzir e repetir a vida. O mais difícil é criar a vida. Se a vida foi criada, por que ela não pode se repetir? Da mesma forma, o mais difícil não é criar, não é repetir a semente. Se a gente viu o milagre da criação da semente, por que ela não pode se repetir as sementes, as plantas e assim por diante? Portanto, a manifestação a respeito da morte, as visões que se diferenciam na história
da Igreja Católica Romana, temos várias referências da vida imortal. Os santos, por cujos fenômenos, milagres, aconteciam várias manifestações, desde Francisco de Assis até Teresa d'Ávila, Santo Antônio de Pádua, que chegava a pedir perdão no dia seguinte dos fenômenos que aconteciam, os barulhos dos espíritos que provocavam barulhos e que acordavam seus colegas do monastério, até São João Cupertino, que levitava no ar diante do Papa Urbano VIII, estarrecido aos seus olhos. Ou então Afonso Ligori e outros que davam mostras extraordinárias, Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, que chegavam a escrever de maneira mecânica e elétrica, páginas e páginas em poucos minutos, dando demonstrações extraordinárias de uma psicografia e atestando a sobrevivência da alma. Ou Lutero, que transitou a vida inteira sobre visões espirituais. Ou Dante Alighieri, que era vítima de transes profundos saindo do corpo e visitando regiões infelizes que ele chamava de inferno, purgatório, ou céu, quando era levado pelo poeta Virgílio ou por Beatriz, as regiões felizes do mundo espiritual, com o que ele escreveu a Divina Comédia, a maior obra da Idade Média. E vários outros pensadores. No século XVI, Lord Bacon, filósofo e pensador da ciência que estava nascendo, chega a declarar: uma filosofia superficial leva o homem ao materialismo, mas uma filosofia profunda leva o indivíduo ao verdadeiro espiritualismo. Esta frase de Lord Bacon parece ser uma frase revolucionária para o seu tempo, porque estava na época de Isaac Newton, de Galileu Galilei, as ideias de Nicolau Copérnico, os grandes pais do pensamento científico do século XIX, os iluministas franceses, os grandes teóricos do empirismo, do pensamento a respeito da matéria, da ciência, do cientificismo, do Collège de France. E ele dizia que uma filosofia superficial leva o homem ao ateísmo ou ao materialismo. E uma filosofia profunda leva o indivíduo ao verdadeiro espiritualismo. Esse verdadeiro espiritualismo, essa verdadeira filosofia profunda, que foi de alguma forma antecipada por Lord Bacon, aconteceu no século XIX, a 18 de abril de 1857, quando Hippolyte Léon Denis Arrivaille, Allan Kardec, apresenta o Livro dos Espíritos. Inaugura-se ali a era do espírito imortal. Ele, em linguagem lógica, de bom senso, resgata toda essa espiritualidade ancestral, retirando as superstições, eliminando as crendices e examinando o fenômeno de maneira racional, lógica, com bom senso que ele era característico, pensador da ciência que era, ele investiga a mediunidade, a espiritualidade, o contato com os mortos, e a partir dessas informações ele recebe o Livro dos Espíritos, a partir de cujo momento ele consegue confirmar que a morte não existe, que nós sobrevivemos à morte, que somos espírito imortal. Apresenta, portanto, uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material, conforme ele definiu a doutrina espírita na introdução da obra referida, mas uma filosofia, que era a consequência dessa ciência de observação, que investiga quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, por que eu estou na Terra, mas uma filosofia que tem consequências éticas e religiosas, porque embora não seja uma religião no sentido tradicional, é uma religião no sentido filosófico, porque tem os elementos de todas as religiões: Deus, a prece, o melhoramento pessoal, a caridade, a alma, que são os elementos básicos de toda a religião. E o Espiritismo estabelece os 5 pontos fundamentais: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. E uma sexta que seria consequência dessas 5, na vivência, na crença e na vivência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Todos esses pontos compõem elementos que não são novos, originais da doutrina, que estão presentes na história, mas a doutrina apenas fez um código, arrumou, organizou em um código lógico, com uma linha pedagógica, para que tenhamos aí uma coerência, para que consigamos entender, compreender toda a linha lógica
desses conceitos sem metáforas, sem alegorias, sem figuras simbólicas, sem letras que deem lugar, como diz Allan Kardec, a duplas interpretações, a dúbias interpretações. O Espiritismo fala de maneira lógica, de maneira notável, porque é o próprio depoimento dos Espíritos, diz Allan Kardec. Ele vai chegar a dizer em O Livro dos Médiuns, muitas informações que recebemos, nós tínhamos e ainda temos opiniões diferentes, mas preferimos colocar a colocação dos Espíritos, porque a doutrina não é nossa, não é de um homem, e nenhum homem pode se dizer detentor da doutrina, porque ninguém consegue deter os Espíritos. Pode-se queimar os livros, pode-se assassinar os homens, mas ninguém pode reter os Espíritos. E se todos os livros fossem queimados, os homens, os médiuns fossem assassinados, os médiuns reencarnariam de novo. Porque os Espíritos escreveriam de novo tudo outra vez. Porque ninguém pode, portanto, colher, aprisionar o mundo espiritual. A doutrina espírita, portanto, nos revela essa realidade. E o depoimento dos Espíritos constitui depoimentos, aliás, maravilhosos. Porque todos os depoimentos vêm nos dizer que a partir da vida que nós levamos na Terra, temos uma vida consequência na vida espiritual. A partir da conduta que o indivíduo cultivou, é que ele gera o seu paraíso, o seu inferno pessoal. O Espiritismo vem dizer isso. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec colhe depoimento de várias entidades. Desde entidades criminosas, assassinos inveterados, suicidas compulsivos, viciados, até pessoas dedicadas e nobres, todas elas se comunicando, e cada uma vem dizer como se encontram na vida do além, a partir da conduta que foi cultivada na postura atual. O depoimento dos Espíritos é insofismável, porque não se trata, como diz Allan Kardec, de uma hipótese ou de uma teoria, mas sim de uma informação cabal. Como diz ele, se um estudioso de ciências sociais vai estudar um país ou uma nação, apenas por hipótese, se ele ter estado lá, é uma coisa. Mas, se ele vai entrevistar os habitantes daquele lugar, as pessoas vão dizer, você não pode duvidar que meu país é assim, porque eu vivo lá, eu moro lá, e é assim, assim, assim. Ele vai dizer, foi isso que nós fizemos. É o depoimento dos Espíritos, e não apenas de um Espírito apenas. Nós examinamos todas as classes, entre aspas, do mundo espiritual, a semelhança de estudioso de ciências sociais, que investiga e olha e entrevista desde os plebeus até a nobreza, desde os camponeses até os reis. Nós também entrevistamos desde as entidades mais primitivas até os seres angélicos que se comunicaram conosco, para ter uma ideia coerente, lógica, que se repete ao longo do tempo. E os médiuns após Kardec só vieram confirmar essa realidade. Desde os médiuns do século XIX, os grandes médiuns como Slade, Daniel Douglas Home, Eusébio Paladino, Madame Bisson, Elizabeth de Perrance, as irmãs Fox e outros como Florence Cook, até os médiuns do século XX, como Carlos Mirabelli, que nós citamos já aqui, e outros médiuns extraordinários, Fernando de Lacerda em Portugal, Ivone do Amaral Pereira aqui no Rio de Janeiro, vários médiuns que sensibilizaram a cultura, o reverendo Owen, que escreveu A Vida Além do Véu, o bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra, James Pike, que escreveu The Other Side, o outro lado, graças às suas experiências mediúnicas. A notável médium de musicologia, de música, que recebeu várias partituras de música, examinada por vários especialistas, a senhora Bisson e outros, que ao longo do tempo têm demonstrado as suas experiências mediúnicas. E naturalmente que não se pode passar despercebido no século XX a inquestionável tarefa do médium Chico Xavier, que deixou-nos uma larga produção mediúnica e que ainda vamos demorar algumas gerações para digerir todas. Porque traz informações do médium mineiro, que começou de maneira muito modesta, depois da orfandade da mãe, começou a desvelar-se através da dor que ergueu o gigante que estava naquele corpo de menino, e que desabrochou as faculdades mediúnicas que ele havia treinado antes do berço, para apresentar ao mundo como
como sendo um tarefeiro no século XX, a fim de desdobrar o pensamento kardeciano, graças às informações mediúnicas com as quais ele havia se preparado, esse menino jovem, que mais tarde, a partir de 1935, vai ser submetido a vários testes, particularmente por Clementino de Alencar, o grande repórter e jornalista ferrenho, que implicou tanto com a figura do médium mineiro, que é considerado um farsante, que submeteu vários dias e às vezes até as madrugadas, sem deixar o médium dormir, várias experiências. Às vezes o médium era vendado, e ele pedia para psicografar uma pergunta que ele fazia mentalmente, e Emmanuel respondia a pergunta em psicografia. Às vezes ele perguntava uma coisa mentalmente e queria que Emmanuel respondesse a pergunta em um idioma diferente. E o médium, em manifestação elétrica, respondia com celeridade. Perguntava coisas científicas e algumas coisas que eram verdadeiros desafios para colocar o médium em embaraço. Como uma carta que estava dentro do envelope lacrado e que era uma espécie de fraude para deixar o médium em situação embaraçosa. E Emmanuel psicografou dizendo: lamento, mas sugiro à pessoa que fez essa pergunta procurar um especialista em telepatia. Que era uma forma de dar, porque estava ali diante de várias informações, a depender da informação que o espírito daria, o indivíduo diria que era outra, porque era uma forma embusteira de colocar o médium em situação embaraçosa. Respondeu coisas fantásticas sobre a teoria das gêmulas de Darwin, sobre a parapsicologia, sobre outros mundos, que ele em transe respondia em alguns momentos em alemão, outros em português, muitas vezes em inglês, idioma preferido por Emmanuel nessas experiências, até que um dia o médium exausto, vestido naquela época, especialmente na juventude, aceitava tudo. Dizia: vamos ver, vamos pedir a Emmanuel, e Emmanuel vinha. E ele aceitava todo tipo de experiência. E exausto, combalido, as experiências que produziam, desde a materialização, cura, fenômeno de movimentação de objetos, até que um dia ele fez várias perguntas filosóficas e pedia mentalmente em inglês, e Emmanuel respondeu todas em português. Na última pergunta ele continuava, já decepcionado com o espírito, inglês, mentalmente. E Emmanuel respondeu a pergunta toda em português, e no final, antes do lápis parar, veio então um parágrafo todo em inglês, que traduzido ao português é mais ou menos assim: meu caro irmão, creio que as provas já são suficientes para você, tudo em inglês. Considero as experiências com o nosso Francisco terminadas, porque embora com todo o amor que nós temos à ciência, não podemos sacrificar a saúde do médium. Aqueles que têm olhos de ver, vejam. Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouçam. E nada mais. Nunca mais o médium participou dessas experiências. Mas a primeira obra dele, Parnaso de Além Túmulo, já foi um sucesso, que perturbou a crítica mundial, desde Agripino Grieco até outros, porque o mesmo Augusto dos Anjos, do poema Eu, que escreveu na Terra, voltava pessimista, existencialista, ou Casimiro de Abreu falando das suas terras, da natureza, ou então mesmo de Navio Negreiro, Castalves voltava na poesia, por exemplo, Machemos, a mistérios peregrinos, dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas volvemos para a mesma luz volver. E ele continua. Todas essas experiências, alguns em versos alexandrinos, abalaram a cultura mundial e internacional. Mas nenhuma delas chamou tanta atenção quanto as descrições de além-túmulo do espírito André Luiz. Hernani Guimarães Andrade, o célebre parapsicólogo, o maior parapsicólogo do século XX, que ergueu o Instituto de Psicobiofísicas em São Paulo, que chegou a publicar monografias com todo o rigor da ciência sobre reencarnação. Esse homem, que já desencarnou faz alguns anos, em 2005, se não me falha a memória, ele certa vez foi entrevistado por um canal estrangeiro e perguntaram a ele: se você fosse uma ilha deserta, ficar lá, condenado a ficar lá em exílio, e pudesse escolher uma coisa para levar, o que é que você levaria? Ele respondeu: a coleção André Luiz. Tal é o respeito por essa série fantástica, em que o médico brasileiro, que adota um pseudônimo para não ser reconhecido, volta para falar da vida espiritual, desdobrando as ideias de Allan Kardec, sem ferir em um ponto sequer doutrinário da codificação kardeciana. Mais tarde, outros médiuns vieram falar de colônias, inclusive Dona Ivone do Amaral Pereira, e outros médiuns vieram com essas informações para confirmar que não era apenas uma ideia isolada de André Luiz, mas era um consenso. Mas o pioneiro foi André Luiz. Ninguém escreveu com tanta especificidade, com tanta profundidade, particularmente a partir de Nosso Lar, que se desdobrou em 16 obras,
algumas delas foram divididas com outro companheiro de mediunidade, que naturalmente desdobrou-a, mas que trouxe informações fantásticas que até hoje temos dificuldade. Porque quando nós lemos Nosso Lar, ficamos apenas preocupados com o encontro dele de volta com Zélia, com a esposa, com a família, porque nós gostamos do romance. Mas não percebemos na sutileza quanta coisa André Luiz nos ensina. Várias passagens de Nosso Lar falam da importância da água, não apenas para o corpo físico, mas para o corpo espiritual. Hoje comprovado em laboratório. As experiências de um cientista japonês e outros, que a pessoa, por exemplo, mentaliza a água em relação à água e a molécula de água altera-se, transformando-se em uma substância favorável à saúde ou uma substância destrutiva. Músicas agressivas ou músicas suaves. A pessoa pensa em uma palavra que a molécula de água é muito sutil, muito plástica. Daí porque desde a época de Jesus a magnetização da água, por servir a água, que os espíritos fluidificam-na ou pedem para que os bons espíritos assim o façam. Então são todas manifestações que André Luiz vai se referir. Várias. Ali está a base fundamental de várias experiências que ainda a ciência tem investigado. E é natural que em Nosso Lar nós temos a certeza daquilo que Allan Kardec falou em Céu e Inferno. A desencarnação é um processo lento, é um processo vagaroso, é um processo muito mais complexo do que nós imaginamos. Desencarnar, à semelhança de reencarnar, tem vários detalhes que nos escapam à nossa capacidade de compreensão. E ele ensina-nos em Nosso Lar essa realidade, particularmente no capítulo que nos serviu de base, que é todo esse apanhado que nós fizemos aqui, o processo de desencarnação. Graças ao perispírito, que Allan Kardec já dizia, no perispírito está uma série de segredos e mistérios que no futuro a humanidade vai compreender melhor. Porque é o perispírito que grava os registros da nossa conduta em qualquer momento. É uma espécie de máquina digital que vai gravando todas as nossas experiências. É a nossa memória integral e é a sede de várias faculdades, de várias tendências e várias propensões, a semelhança do cérebro, que é a sede do raciocínio, enquanto estivermos no corpo. O perispírito é a sede de várias funções, porque é o corpo do espírito. É o elemento através do qual o espírito se apresenta e através do qual o espírito age na matéria. Diz Allan Kardec que sem o perispírito não havia comunicação mediúnica, porque a comunicação mediúnica, mesmo as materiais, são realizadas a partir do perispírito do desencarnado, que age na matéria através do perispírito do médium. Então são fenômenos que passam, mas é no perispírito que se registra toda a nossa memória. E é, portanto, no perispírito que estão gravadas as programações futuras das nossas encarnações. André Luiz, médico do Rio de Janeiro, ao ter toda uma vida de excessos de toda sorte, como ele mesmo diz na obra, desde a conduta sexual até o excesso de bebidas alcoólicas, a conduta irresponsável, o sífilis que ele vai contrair, e nós toda a problemática no fígado, no pâncreas, no intestino, no estômago, que vai gerar o câncer, e outras problemáticas, gerando naturalmente a sua desencarnação. Ele desperta no além com as mesmas problemáticas na fisiologia do corpo espiritual. Porque o corpo espiritual é uma cópia melhorada do corpo material. E ele chega em Nosso Lar e vai dizer, é uma cópia melhorada das constituições da Terra. A natureza é melhor, a sociedade é melhor, mas antes de chegar em Nosso Lar, passou pelas regiões de padecimento moral, de padecimento pessoal, que Allan Kardec vai também falar da erraticidade inferior. O espírito encontrando a sua própria consciência. Então André Luiz narra todo esse processo. A desencarnação, portanto, é algo que ele examina e que merece de nós a atenção na obra. Sugiro aos nossos amigos que leiamos a obra. Os mecanismos delicados da desencarnação ali estão explicados de maneira fantástica. O despertar dele, a convalescença. Allan Kardec vai dizer, quanto mais o espírito se apega à matéria, na desencarnação ele tem dificuldade de se desapegar, de se libertar da matéria, porque psiquicamente está preso. E o seu perispírito, diz Allan Kardec, o seu inferno, cria condicionamentos, todos os hábitos materiais, que geram em nós vícios, dependência, apego, criam no perispírito condicionamentos. E esses condicionamentos, diz Allan Kardec, prosseguem no além.
Daí porque o espírito desperta além com as suas tendências, os seus vícios, as suas crises de abstinência, se for o caso, as suas perturbações, desperta como se é, com toda a sua tendência. Não tem o corpo, mas tem todas as tendências e as sensações que impregnam o seu perispírito, quando cultivadas de maneira desordenada. Mas tem também o sentimento de beleza, as virtudes, se cultivadas também na terra. O indivíduo desperta muito bem, e ele então percebe o fígado perispiritual desordenado, o estômago, a região gástrica toda comprometida. Da mesma forma que nós comprometemos, quantos de nós estamos comprometendo? Porque a pessoa acha, até os espíritos estudiosos acham, que o perispírito só é afetado se a gente der um tiro na cabeça. Que aí o indivíduo se suicida e realmente o perispírito fica afetado, reencarna idiota, reencarna doente mental, porque a cabeça foi destruída, volta com o cérebro deformado, na hidrocefalia e assim por diante. Mas não é só, porque na verdade o perispírito não foi atingido pela bala, pelo revólver, pela matéria, porque o perispírito não é afetado pela matéria, senão o contrário, Jesus estava até hoje crucificado no além. Se eu dou um tiro na minha cabeça e alguém me dá um tiro, são coisas diferentes. Se alguém me dá um tiro, eu sou vítima. Desencarno bem, o meu perispírito não fica marcado com nada, porque eu desencarno como vítima. Mas se eu dou um tiro na cabeça, eu fico marcado por conta da ação moral do suicídio, que eleva a minha consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Então, da mesma forma que a pessoa dá um tiro na cabeça, ele lesa o perispírito, a pessoa que mente, a pessoa que é fofoqueira, a pessoa que é maledicente, que calunia os outros, também lesionam o perispírito. Então o perispírito é lesionado pelas atitudes morais, da mesma forma que é aformoseado, que é embelezado pelas atitudes morais. Nada fica despercebido, nada passa ao largo. E Lísias, no capítulo, vai dizer que todo esse padecimento foi o desapegar dele das sensações materiais. Alguns demoram anos, séculos e até milênios. Quantos de nós que participamos de sessões mediúnicas não vemos isso em nossas sessões? Espírito chegar ainda sangrando do acidente violento que levou à desencarnação há anos. Pessoas, por exemplo, da Revolução Francesa que foram vítimas de guilhotina. Certa vez em uma sessão mediúnica, um deles chegou com a cabeça nas mãos, porque foi vítima da degola. É natural que não foi a cabeça do perispírito, mas o seu apego à matéria faz com que ele pense que havia uma deformação e permaneça com essa repercussão no perispírito do que aconteceu no corpo físico. O indivíduo fica pegando a matéria, a decomposição material, ele sentindo a decomposição dos vermes como se fosse ele próprio. Ou então a asfixia no túmulo, na sepultura, porque preso ao cadáver. Não que nada está acontecendo no perispírito, mas é a sua vinculação mental. E esse tempo, diz Allan Kardec, vai demorar a depender do merecimento, da conduta do espírito e do seu arrependimento. Notem a colocação profunda. Deus é infinita misericórdia. No momento que o espírito desperta a sua consciência e arrepende-se sinceramente, ele tem auxílio, ele tem ajuda. Não quer dizer que está tudo solucionado. Um indivíduo que faz todo o mal aqui na Terra, ele não pode se arrepender e está tudo bem. Não, ele também sofre, mas ele tem amparo, porque todos temos amparo. E diz Lísia, no momento que você fez uma prece fervorosa, que você pediu a Deus ajuda, que você mentalizou, sua mãe, que estava inclusive do seu lado, que acompanhou durante esses 8 anos, ele se espantou com os 8 anos, porque perdeu a noção de tempo. Os 8 anos que você passou nessas regiões de sofrimento, sua mãe esteve ao seu lado, mas você que não percebeu ela. Mas no momento que você orou e pediu ajuda, Clarencio apareceu, retirou você daquela região dolorosa e levou você para o mundo de nosso lar, para começar aí o tratamento de recuperação, porque a desencarnação é assim. Daí porque, meus amigos, não nos enganemos. Todo o nosso processo é de preparação para a morte, como diz a doutrina espírita. Kardec vai dizer, o indivíduo que é bom, que faz o bem na Terra, ele está desencarnando durante a vida. Porque desencarnar é sair da carne. Há pessoas que morrem, mas não desencarnam, diz Filomeno de Miranda. Há espíritos que morrem, o corpo morre, mas não se libertam da carne. Porque morrer e desencarnar são coisas distintas. É claro que nós estamos falando aqui de espíritos de escola, porque um Bezerra de Menezes, um Allan Kardec, um José Pititinga aqui em Salvador, que imediatamente depois da desencarnação já se comunicaram, meus amigos, estou bem, vamos trabalhar, etc. São exceções. A maioria de nós ficamos em clínicas hospitalares, em lugares de refazimento, se recuperando da convalescença. Para concluir, eu me lembro do livro Falando a Terra, onde
um indivíduo da Federação Espírita Brasileira, um confrade nosso do Rio de Janeiro, muito famoso, um palestrante espírita, desencarnou. E ele, embora um excelente espírita dedicado, cultivava alguns apegos, algumas vaidades, algumas paixões. E ele teve um infarto, e é notório esse infarto, porque teve um infarto, escreveu uma carta a Manuel Quintão, o presidente da Federação Espírita na época. E infartou, e depois de muito tempo, ele ainda se lembra que infartando, as pessoas levaram ele para o hospital, ele chegou no hospital e depois não lembra mais nada. E ele conta no livro Falando da Terra, e meus amigos, eu só estou voltando agora para me comunicar. Eu ficava brincando com o médium Xavier, e quando ele desencarnasse, se eu desencarnasse antes dele, eu voltaria para dizer como é que é a vida, mas vocês não sabem como o processo é mais complicado, é mais difícil. É todo um período de adaptação, da mesma forma que a adaptação na vida física, o engatinhar, o aprender a falar, ao período da amamentação. É todo um período de adaptação a esse mundo de vibrações diferentes. Eu permaneci meses no hospital, achando que era o hospital da Terra, achando que eu estava em recuperação. E ali, Lameira de Andrade, que era outro confrade espírita da Federação, se aproximou de mim e disse: ah, você já acordou muito bem, como é que você se sente? Quando eu olhei ele, eu percebi, meu Deus, Lameira de Andrade já está desencarnando há muito tempo. Então a minha mediunidade se desdobrou, eu estou com uma clarividência, porque eu estou vendo com a nitidez. A minha clarividência está sendo lotada, talvez seja a doença, seja o problema que ampliou a minha capacidade mediúnica, que eu estou vendo desencarnado. E Lameira de Andrade olhou para ele e disse: meu amigo, eu vou ser sincero e claro com você, porque você é espírita militante há muito tempo, tem condição de receber a informação. Você já está há meses aqui, o coração parou de funcionar, meu amigo. Coração, você não está tendo uma clarividência, estamos no mesmo plano. Ele disse que começou a sentir mal. O infarto voltou, as sensações, como falou Kardec, a sensação da dor no coração voltou. E ele disse: fique calmo, vou aplicar um passo, porque o passo é aqui tem um efeito muito maior do que entre os encarnados. Aplicou o passo, ele dormiu como se fosse um anestésico. Depois acordou. O poder da oração, que André Luiz fala com Lísias, a oração, e eles oraram, e ele foi se recuperando. Então, o processo é lento. Em geral é lento, e por isso devemos nos preparar desde agora, mentalmente. Sem viver uma vida alienada, não é viver, deixar de viver a vida física, viver a vida física. Usar as coisas, mas não se escravizar a elas. Ter as coisas, mas não se fixar a nada, porque tudo na vida é transitório. Tudo no mundo material é transitório, inclusive no mundo material também é transitório, porque a vida verdadeira é a espiritual. Então pensemos nisso. Se alguém não gosta da gente, o problema é da pessoa. Se alguém critica-nos, demos o direito. Preservemos a nossa postura de fazer o bem. Hajamos o bem, porque o minuto que corre não volta mais. Já contei aqui ultimamente, em dezembro, que eu fiz uma palestra aqui, contei, que certa vez vi entrevista com um homem que, com 115 anos, ele tinha o filho mais velho dele, o menino dele tinha 90. E o entrevistador, mais ou menos, dizendo assim: e aí, como é que é se você perder seu filho na idade? Ah, vai ser uma tragédia para mim, porque ele é tão novinho. 90 anos, ele 115. A gente nunca quer, nunca imagina. Sempre acha que é com o vizinho, só que o vizinho acha a mesma coisa, e o vizinho dele é a gente. Uma hora não vai ter jeito. A gente pode prolongar, mas uma hora seremos chamados pela desencarnação. Então é necessário preparar agora, no momento presente, através da conduta sensata, de um comportamento equilibrado, da ação do bem, porque os minutos que correm não voltam mais. Cada minuto que corre é minuto a menos ou minuto mais próximo da morte física, da desencarnação. E o tema deve ser mais discutido, para que fique nos painéis do nosso inconsciente, para que nós venhamos a nos acostumar, a nos habituar emocionalmente. Por fim, Joana de Anjos costuma dizer: pensa de vez em quando a respeito da tua desencarnação. Medita a respeito dela, porque pode acontecer a qualquer momento, não manda aviso prévio. É necessário, portanto, que te acostumes a pensar no seu processo de desencarnação. Medita todo dia, pouco tempo, sem a depressão, sem o clima de angústia, mas sem também a negação. Reflete de maneira espontânea, tranquila, e se te sentires mal, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa ainda está desconectada, é necessário preparar-se o quanto antes, porque tu não sabes do amanhã. Então meditemos isso e fiquemos em paz. Muita paz.